toda a comunidade tuneleira se reúne anualmente para debater as melhores práticas e as inovações do setor de obras subterrâneas. O Congresso Mundial de Túneis acontece cada ano em uma cidade do mundo. Em 2019, o encontro foi em Nápoles, na Itália, e contou com mais de 2.000 participantes, entre eles 37 brasileiros. Para compartilhar o conhecimento adquirido e as experiências trocadas durante o congresso, o Comitê Brasileiro de Túneis organiza o já tradicional Ecos do WTC. Este ano, o evento aconteceu em São Paulo. O Gabriel Muscat, ele é engenheiro civil e geotécnico e estava presente no WTC em Nápoles, agora em maio. Você participou, né, Gabriel, do grupo de trabalho 19, que é de Conventional Tunneling. O que você mais se impressionou nas reuniões? O que te chamou mais atenção lá? Bom, essa foi a primeira vez que eu tive nesse tipo de evento, né, no WTC e num Work Groups, que eu não imaginava como é que era também, foi até uma surpresa. Mas tive uma experiência muito legal, né? Eles apresentaram umas diretrizes que eles vão fazer relacionado aos túneis convencionais, né? Não seria uma espécie de um guia para dar algumas instruções, algumas coisas relacionadas à execução do túnel, projeto e etc, né? Mas teve alguns pontos que foram muito interessantes que me despertaram bastante interesse, que são novidades que a gente não tem aqui no Brasil ainda, que deveríamos ter, né? Uma delas foi um mestrado só de túnel convencional, que é o NATM, que é um curso focado lá na Áustria, né, um pouquinho longe, né? Isso é um mestrado de 3 anos. Mas muito interessante porque não é só um mestrado que você fica na sala de aula e tem as aulas e acabou. Não. Eles têm um túnel que numa mina lá perto da universidade, que teve um colapso há uns anos atrás, e o que eles pegaram? Eles pegaram o que sobrou e utilizaram o túnel para fazer as aulas práticas. Então os alunos, eles entram dentro do túnel, eles mexem nos equipamentos, fazem concreto projetado, saem todo cheio de lama, né, de terra, de concreto, mas você faz na prática, né? Você aprende na prática mesmo como é que funciona um túnel NATM, né? E a outra coisa que me chamou bastante atenção foi um sistema de cambotas metálicas, tubulares, automáticas, que foi feito, por enquanto, só em uma obra na Itália, né? É uma empresa italiana que desenvolveu esse tipo de cambota. Mais tarde eu vou apresentar, né? E o que é o legal dessa cambota? Hoje, aqui, para você fazer um túnel em NATM, você precisa de 5, 6 ou mais funcionários para estar colocando a cambota, posicionando equipamentos. E esse tipo de sistema, você precisa de 2 pessoas, né? Um supervisor e um operador. É uma máquina que ela tem 3 braços, ela pega a cambota que já está no chão, ela né, pega ela desmontada, segura ela, que agora eu não tenho imagem para mostrar, então vai ficar um pouco difícil, mas ela mesmo leva para dentro do túnel, ela posiciona ela na frente de escavação, ela abre a cambota, posiciona ela tem uns clips nas laterais para encaixarem nas cambotas anteriores. Você coloca o concreto projetado dentro dessa tubulação, que ela é oca, para ela ficar mais rígida, e depois projeta o concreto como se fosse uma escavação convencional. Mas esse sistema economiza muito tempo e mão de obra, consumos, né, insumos em geral. Então ela leva em torno de 15 minutos para fazer a instalação completa, enquanto uma tradicional em torno de 45 minutos. Ela economiza concreto na projeção. A estimativa que eles fizeram lá na Itália era uma estimativa de 14% de economia de concreto, que na obra como um todo é grande. E você ganha em prazo. Nesse projeto que eles apresentaram, que foi um túnel de aproximadamente 2 quilômetros, eles economizaram 58 dias. Ou seja, são 58 dias que você não precisa mais de maquinária, não precisa mais de pessoal. Então você tem uma economia grande.
E essa foi a impressão que eu tive do Working Group, foi muito bacana. E acho que é mais ou menos isso. Tá certo, muito obrigada, Gabriel. De nada, prazer. O engenheiro civil Henrique Vega Leão esteve em Nápoles e participou do Working Group 22, né, Henrique? Correto. Ele fala de Tecnologias da informação para modelagem de obras de túneis. Legal. E como é que foram essas reuniões lá em Nápoles? O que você viu de interessante nas discussões? Tivemos 2 reuniões, a princípio. Uma foi no domingo, outra foi na segunda-feira. No domingo, foi uma apresentação geral que mostrou as experiências que os diferentes países estão tendo para a implantação do BIM. Podemos considerar hoje que o BIM está em um estágio de implantação, tá? Não está sendo utilizado plenamente por nenhum país, por nenhuma indústria nacional ainda. Podemos destacar o caso da China, como temos visto lá, a China apresentou uma série de 40 normas em 19 cidades já implantadas para a construção de obras de túneis com tecnologia da informação. Eles apostaram muito fortemente no uso de informação digitalizada para facilitar e para também fazer mais rápidas as obras de túneis. Então, o destaque, quem está mais à frente na utilização de BIM, realmente, por enquanto, é a China. Sim, ficou demonstrado que é a China que está à frente desse uso de tecnologias. No desenvolvimento de tecnologias, há muitos países que têm produzido bons trabalhos. Porém, quanto ao uso, quanto à aplicação em obras, definitivamente é a China. E o Brasil, em que posição que está nesse ranking aí? Para obras de infraestrutura, já temos começado, não podemos dizer em um ranking, não podemos dizer nem que estamos muito à frente, nem que estamos muito atrás. Tá? Temos desenvolvido mais para obras industriais, para obras de edificações, para obras de túneis, ainda eu diria que é incipiente a utilização de tecnologias da informação. Teve mais alguma coisa que te chamou a atenção, além dessa apresentação da China, de tudo que já está acontecendo lá? Bom, a China, como falou o professor Hugo agora há pouco, está produzindo cerca de 150 toneladoras por ano. Tá? Possivelmente, nos próximos anos, isso aumente, dada a necessidade que eles têm por construir obras de infraestrutura. E, bom, o que eu posso dizer também, fora a China, né, que além disso temos muito que aprender com eles, mas em conjunto todos os países da ITA estão promovendo, da mesma forma que existe o livro Esmeralda para promover as recomendações contratuais, também está sendo conversado, e possivelmente isso daqui a 1 ano ou 2 se concretize, um livro de recomendações sobre práticas de implantação de tecnologias da informação e modelagem para obras de túneis. Bacana, muito obrigada, Henrique. Obrigado a você. O Bruno Rossi é engenheiro civil e ele esteve em Nápoles no WTC e participou do Working Group 6, né, Bruno? Sobre reparos e manutenção de túneis. Conta pra gente, o que você viu lá? O que te chamou a atenção nas reuniões? Olha, a gente tem um grupo bem coeso de profissionais aí especializados nisso, né? Em impermeabilização, proteção a incêndio. Então, a gente está até trabalhando agora num guideline que a gente deve lançar, se tudo correr bem, no ano que vem, né? Que vai ser focado em impermeabilização de túneis, tá? Tanto no pré-projeto quanto no corretivo, no pós também. E você atua nesse Working Group já faz tempo? Isso, eu já estou acho que no 4º ano desse Working Group, né? 3º ou 4º ano. Acho que desde 2015 eu ingressei no Working Group. Legal. E como é que é para você participar dessas discussões em WTCs? É a primeira vez? Você já participou de outros também? Não, eu tive a oportunidade de participar em São Francisco e em Bergen, na Noruega. Também esse é o 3º que eu tive presente, né? Então é sempre satisfatório, é bem bacana, né? A gente faz um brainstorm, conversa, faz uma divisão de tarefas. Então tem sido bem bacana.
E para o lado profissional, para a sua atuação como engenheiro, para colocar em prática nas obras subterrâneas, qual a importância de estar por dentro dessas discussões da ITA? Eu acho muito importante, né? A gente sempre tenta estar na vanguarda de tecnologia. Então, você poder agregar conhecimento com o pessoal internacionalmente é sempre válido. Então, para mim, isso tem trazido bastante coisa boa. Perfeito, obrigada, Bruno. Obrigado a você. O Max Barbosa é engenheiro civil e ele esteve em Nápoles e participou das atividades do Working Group 12, que trabalha com aplicações de concreto projetado, né, Max? Isso, é o Sprayed Concrete Use pela ITA ITES. E o que você viu nessas discussões que mais te chamou a atenção? Primeiramente, a interface entre indústria e academia, projetos, consultoria, todo mundo tem voz e participa do grupo, não é? Muitas vezes aqui no Brasil a gente vê o domínio dos fabricantes nesse tipo de comissão, e lá eu vi que as pessoas são respeitadas dessas outras áreas. Não que aqui não seja, mas eu achei que tem um peso maior as opiniões da academia e da pessoal de consultoria, inclusive agora o animador, que é o cara que faz essa interlocução com todos os agentes, era da academia, que era o Elvin Grove, da Noruega, e agora outro norueguês, que é o Carl Gunnar Olter, que ele também é da academia. Então isso mostra realmente a importância que o pessoal da ITA dá aos trabalhos acadêmicos e a essa interface com a indústria. Uma academia que trabalha em prol da indústria com inovações aplicáveis no dia a dia da indústria tuneleira. E desses working groups participam pessoas dos países todos da ITA, né? Correto. Nesse caso foram 38 pessoas, se eu não me engano, de mais de 20 países diferentes nesse Working Group 12, que como concreto projetado a gente usa bastante aqui no Brasil também, no mundo todo, desde aplicações em rocha quanto em aplicações em solo, acaba que o interesse é muito grande. Então, diversas, não só essas nacionalidades, mas de empresas e de institutos que participavam desse Working Group. E das discussões técnicas que você presenciou lá, tem alguma inovação, alguma coisa diferente ou interessante que você possa trazer para a gente? A coisa mais interessante da discussão foi o novo documento que eles estão fazendo das melhores práticas de concreto reforçado com fibras. Tem diversas discussões, foram 8 anos aí de trabalho, na verdade 9 anos de trabalho, para até que a publicação sairá provavelmente no final desse ano. E na discussão a gente via os diferentes pontos de vista, como eles eram canalizados para que esse documento de melhores práticas sirva para instruir quem não é expert nessa área. Então saiu um documento muito didático, muito completo e que acredito que beneficiará a comunidade tuneleira como um todo. Então eu acredito que foi o ponto alto, foi a finalização desse documento no uso de concreto reforçado com fibras. É isso, Max. Obrigada. Obrigado a você, Renata, e um abraço a todos do CBT. Um dos destaques do Ecos do WTC 2019 foi o relato do curso Tunneling 4.0, que trouxe aos brasileiros as inovações da indústria tuneleira de automação. Alex Noack Laflor, ele é vice-presidente do Young Members do CBT, engenheiro civil, mestrando em engenharia de túneis. E ele participou lá em Nápoles, no WTC 2019, de um curso Tunneling 4.0, que falou muito das inovações da indústria 4.0 para as obras subterrâneas, né, Alex? Como é que foi? Quais foram os destaques desse curso lá? O curso foi muito legal, valeu muito a pena ter participado, o congresso no geral, assim, mas o curso em especial, a gente teve uma visão geral do que está sendo feito no mundo, né? Então, foi dividido em 3 partes. Na primeira parte foi BIM, né? O BIM, como está sendo usado o BIM nas obras de infraestrutura subterrânea. Depois a gente passou e viu a parte de monitoramento, como o pessoal está usando automação na parte de monitoramento. E depois a automação em obras, né? Então, equipamentos novos com inteligência artificial, etc. Assim, uma enxurrada de coisas novas e tecnologias legais e tal. Então, e foi um prazer maior ainda poder trazer aqui no Ecos, né, apresentar para o pessoal, para os brasileiros que não tiveram oportunidade de ir, né. E eu acho que foi bem legal, deu para
para resumir o curso, né, que mesmo o curso de 16 horas eu passei um relato de 2 horas, mesmo assim foi muito, muito resumido, mas eu acredito que o pessoal tenha gostado. Legal. O resultado foi legal. Maravilha, obrigada, Alex. Obrigado. O Ecos teve ainda relatos dos artigos apresentados em Nápoles, do Emerald Book, um livro de práticas contratuais para obras subterrâneas lançados durante o WTC e também de visitas técnicas. O geólogo Hugo Rocha é ex-presidente do CBT e participou das visitas técnicas, especialmente ao metrô de Nápoles, né, Hugo? Como é que foi? Olha, é surpreendente, porque o metrô de Nápoles ele tem uma característica interessante, que como a cidade de Nápoles ela foi primeiro grega, depois romana, depois na Idade Média foi dos espanhóis. Então ela tem várias camadas e o metrô é tudo por baixo disso. Então eles têm que tomar muito cuidado com a parte arqueológica. Então, por exemplo, 4 estações que a gente visitou lá, só em escavações arqueológicas eles gastaram 200 milhões de euros. A gente estava visitando uma estação que era do lado de um castelo, que tinha a fundação do castelo. Aí eu perguntei, mas 200 milhões de euros nessa estação? O pessoal lá falou, não, nessa foi só 100. Os dos outros 100 foi nas outras 3. Mas são obras muito bonitas, eles prezam muito pela arquitetura, pelo acabamento e... Do ponto de vista de método construtivo executivo, não tem muita diferença do que a gente faz. Mas o que você vê é que eles têm muito dinheiro da comunidade europeia e tem muita preocupação, tanto com o acabamento, com a arquitetura, como com a arqueologia. E o congresso foi interessante porque prezou muito pela arte, arquitetura, foi um tema principal do congresso, né? Agora, a visita valeu muito a pena. Foi cansativo, mas valeu a pena. Legal. Muito obrigada, Hugo. Nada. O Jairo Pascoal Júnior é presidente do Comitê Brasileiro de Túneis. Jairo, estamos aqui em mais um Ecos WTC. Já é um evento tradicional, né, do CBT. Por que o CBT costuma trazer essas discussões que aconteceram nos congressos mundiais aqui para o Brasil? Bom, Renata, falando de tradição, já é o quarto Ecos do WTC que a gente organiza. A gente começou em 2016 e a gente faz isso porque nem todo mundo da nossa comunidade de túneis consegue viajar, tem disponibilidade por trabalho, por outros fatores, até o Congresso. E como o CBT tem a preocupação, né, e o objetivo de disseminar o conhecimento, as técnicas, e entende que no Congresso Mundial é onde a gente vê as novidades, a gente vê a sedimentação de técnicas, a gente entende importante trazer isso e poder oferecer para a comunidade um pouco do que nós vimos lá em grupo, para que eles se motivem, se estimulem, possam pesquisar. A gente também traz os anais para ficar na biblioteca do CBT, então é livre, as pessoas podem ir até lá para poder pesquisar. Então a ideia é ver o que está acontecendo no mundo e poder trazer para o Brasil para que a gente tenha estímulo a aplicar as novidades, aplicar novas formas de fazer o nosso trabalho. Basicamente é esse o intuito do CBT. E nessa edição, tanto do WTC quanto aqui do Ecos, a gente teve um dos grandes destaques, né, que foi o lançamento do Emerald Book, mas teve também muita discussão de working group, né, de vários braços, né, das obras subterrâneas. Então, como que você enxerga tudo isso e a conclusão desse trabalho hoje aqui? Olha, foi um congresso muito interessante. A Itália conseguiu nos mostrar o que é o AAA, que é arqueologia, arte, arquitetura, dentro da engenharia com a inovação para a parte de túneis. E eles conseguiram mostrar muito isso. Então nós vimos aqui relatos das visitas técnicas no metrô de Nápoles, onde eles têm uma arquitetura com uma arte que passa a ter quase que museus públicos onde o transporte público está passando. Nós vimos as empresas chinesas e uma participação dos chineses muito forte, muito consistente, saindo do seu mercado local para o mercado global, que é muito forte. Nós vimos números expressivos de construção que eles têm no país deles. Nós vimos outras técnicas interessantes, a gente viu nos working groups, a criação do working group de shafts para projeto e construção, onde o Brasil tem um destaque muito grande, que a gente tem uma tecnologia de poços de grande diâmetro, inclusive para aplicação na escavação de
estações do metrô, e foi muito bom porque o Pedro França vai fazer o primeiro webinar internacional deste grupo, levando o conhecimento que a CJC vem implantando no Brasil e no mundo nessa área. Então isso foi uma outra coisa muito bacana que aconteceu. Tivemos no grupo de BIM, que inclusive a própria síntese do curso que a gente hoje, pela primeira vez nesses episódios do Ecos, a gente abriu um período da tarde para poder fazer um relato de um curso que é o Tunneling 4.0. Então o grupo técnico de BIM foi o que estourou a audiência, então não tinha lugar na sala. Foi muito interessante, o número de trabalhos de BIM nesse congresso incrementou bastante em relação aos outros, praticamente da ordem do dobro. Foram quase 30 trabalhos que de uma forma ou de outra falam de BIM. Então, com várias experiências europeias, asiáticas, que contribuíram com a reunião dos 2 dias, com um workshop, um modelo interessante de banco de dados de casos de sucesso que está aberto ao uso, que foi iniciado pelo pessoal da Suíça. Então, são coisas interessantes e diferentes. E também que a gente trouxe, tem um novo conselho executivo que foi renovado, ou seja, o Tarcísio concluiu o seu mandato de presidente, agora ele vai mais ou menos descansar por 3 anos como o último presidente, apoiando o conselho novo, e a gente tem na história da ITA a primeira mulher presidente da Associação Internacional, que é a professora Jane, da China. Então foi um congresso bastante rico, técnico, do ponto de vista de conhecimento, de artes, de arquitetura, do ponto de vista de comitiva brasileira, ou seja, foi a maior comitiva, a gente conseguiu superar um pouquinho a de São Francisco, que tinha sido a maior até agora. Então, acho que foi um congresso muito bom. E o Ecos cumpriu com a sua função, trouxe toda essa informação, trouxe o estímulo para que as pessoas possam ir ao CBT, consultar os anais do Congresso, pesquisar o que estão fazendo, entrar em contato com quem esteve lá, que eu acho que isso fortalece o nosso mercado, a nossa indústria e aumenta os nossos horizontes, né? Que eu acho que isso é algo que é importante no Brasil. Além do Emerald Book, que foi uma conquista, que o Tarcísio já vem trabalhando com isso desde a década de 90, eu acho que a materialização disso durante a presidência dele na ITA é um legado muito importante e que a gente fica muito feliz. Então, que hoje a gente apresentou um pouquinho da estrutura dele e que em agosto a gente vai ter um evento específico sobre o Emerald Book com práticas contratuais para poder discutir como aplicar ele, o que nós precisamos fazer no Brasil para trazer a aplicação dele a uma realidade com as nossas leis, nos nossos contratos. Perfeito, Jairo, muito obrigada. De nada, eu que agradeço.